Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Jaque. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro incrível que eu li nos últimos dias, que é da autora Eliana Machado, Lições que a Vida Oferece, é da editora Lumen e ele tem 494 páginas. Esse livro é aquele tipo de livro que a gente precisa ler alguns capítulos, parar, refletir, anotar, voltar e fazer a mesma coisa. Não é um livro que a gente lê, como dizem, de carreirinha. Para mim, ele foi dividido em duas partes. Ele fala muito, explica para nós muito sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que é para quem se interessa pelo tema de Espiritismo, é a base, né, para começar o estudo. E a segunda parte, que foi a que eu mais me interessei também, porque a primeira parte, claro que ela é importante, mas a história, eu queria saber o que ia acontecer, então a gente vai lendo, para saber o que vai acontecer com o personagem. Então ele vai falar muito do Rafael, que é um menino rico, mas a riqueza não ajuda ele porque ele não sente o amor dos pais. O pai e a mãe, que é a dona Augusta e o senhor Paulo, eles estão preocupados muito mais com dinheiro e status do que com o amor dos filhos. Então vai contar a história desses três filhos, mas o principal é o Rafael. O Rafael, o Caio e o Jorge. Então, vai trazer muita questão de homossexualismo, drogas, e eu acho isso muito interessante, porque eu acredito. Porque são temas que muitas vezes estão na mídia, mas não tem uma visão mais profunda sobre eles, né? Então é muito interessante que os pais leiam, porque vai trazer muitos ensinamentos de aconteceu isso? Tá, aconteceu infelizmente, mas como podemos lidar? Qual os meios que podemos ir para tirar essa situação, né? Então é um livro muito bom que vale a pena conferir, sim. Eu não posso falar muita coisa a mais, porque senão me estraga a história, mas o principal dele é isso, que ele mostra o amor das pessoas, mas assim, o amor sem interesse financeiro. Fica muito nítido aqui nesses três filhos. Os três filhos requerem isso dos pais e os pais não conseguem enxergar. E aí eu anotei algumas coisas bem interessantes para vocês, que aí na minha segunda leitura eu peguei do capítulo 14 para frente, que vai explicar um pouco do espiritismo, que muita gente tem dúvidas ou critica sem saber. Então, a primeira coisa que ele fala, já no capítulo 14, é que Deus não castiga nem pune, e sim a nossa própria consciência que nos cobra, né? Porque Deus já deu todos os instrumentos para nós. Ele criou o nosso corpo, a nossa inteligência, né, a nossa sensibilidade para sair de uma situação ou não. Então somos nós mesmos, né, que precisamos acreditar em nós e seguirmos em frente. Aí também ele fala que os mentores e os espíritos, eles nos auxiliam e inspiram. Eles não dão as respostas, que as respostas estão dentro de nós, certo? Bom, mais um pouquinho para frente, eu achei isso muito interessante mesmo. No capítulo 20, vai mostrar os mentores, né, da moça que namora o Rafael, a Daniela, e ele diz assim, ela, né, a Fabiana, que é o espírito de luz que auxilia a menina. O tempo é sábio, ele não acelera por nossa vontade, nem retarda para os desejos dos outros. O tempo passa sempre no mesmo ritmo para todos. Eu achei essa frase incrível, foi a melhor frase para mim do livro. E aí ele fala do médium. Qual que é o dever de um médium? Primeiro, o estudo. Porque sem o estudo não tem como a gente saber se aprimorar, saber o que acontece. Para quem está acostumado com centros espíritas, ou até mesmo se está em outras religiões que eu também gosto, como a Umbanda, o Candomblé, você precisa ter o estudo para saber o que está acontecendo com o seu corpo e para poder também ajudar o outro. Porque sem ele não tem como você saber se portar diante daquela situação. Além do estudo, a disciplina.
E eu achei muito interessante que ela também fala assim: o que é um médio valoroso? Ele não possui vaidade, ganância ou exibicionismo. Ele é humilde, generoso, compreensivo e vive nos ensinamentos de Jesus. Não adianta nada você ir no centro espírita, fazer um trabalho voluntário e se exibir ou querer dinheiro para isso. Porque se você quiser fazer isso, não é nessa religião, procura outra. Infelizmente, né, a gente às vezes pode ser um pouco dura de falar isso, mas essa é a realidade, né? E aí, logo no capítulo 21, ele traz essa questão da homossexualidade na visão espírita. Falando em homossexualidade também, eu fiz um vídeo no canal, se não me engano foi A Herança, e desse A Herança também tinha um pouco dessa questão, e eu citei outro livro também, da Mônica de Castro, O Preço de Ser Diferente, que vai mostrar muito bem também sobre o homossexualismo, se você se interessa e quer saber lidar também com essa situação. Porque, gente, não vamos ter preconceito com as coisas, vamos estudar primeiro, se esclarecer. Tem livro, tem filme, tem documentário, tem estudos e cursos para isso, né? Para que esse preconceito todo? Não vamos julgar, vamos entender primeiro, né? Então ele fala que o homossexualismo, ninguém nasce para ser homossexual. Todos reencarnamos com a proposta de um aperfeiçoamento. Ser homossexual é um fato, é uma experiência de vida que precisa ser trabalhada. O bebê nasce com um sexo, mas a mente está afinada com o outro. Ou seja, às vezes, para quem acredita nisso, a pessoa pode ter tido 4 encarnações como homem, aí ele vem uma encarnação como mulher. É claro que vai estar guardado nele também, claro, nós temos o véu do esquecimento quando nascemos, né, de novo. Mas ele vai ter guardado as questões de homem dele. Então, claro que alguma hora vai aparecer, mas não é por causa disso que ele vai se tornar homossexual. E aí no capítulo 22, ele explica muito sobre o espiritismo, e eu quero frisar isso porque as pessoas, elas têm o preconceito sem saber sobre o que é, né? O espiritismo é uma doutrina, porque ele reúne ciência, filosofia e religião. O espírito estuda a codificação e procura seguir os ensinamentos para não seres enganados. Quando ele fala codificação, principalmente é de Allan Kardec, né? Que como cita nos livros, mas também tem as outras obras. Tem o livro dos médiuns, tem o Céu e Inferno, aí ele cita o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que são livros para ingressar na religião. Não que você não possa ler outras coisas e não possa participar de uma reunião mediúnica ou assistir uma palestra, tomar o passe. Mas, se você acabar lendo esses livros, você vai ter um conhecimento e um ensinamento melhor para lidar com as questões nossas do dia a dia e também para ajudar outra pessoa que nos procura, né? E aí ele vai falar uma frase muito gostosa, né? Orai e vigiai, amai-vos e instruir-vos, né? Que não sei se vocês sabem, né? Mas tá tendo aquela mudança, né? Que estão falando, né? Do planeta Terra ou da Terra, que vai passar de provas e inspirações para regeneração. Então, essa frase do orai e vigiai, amai-vos e instruir-vos é muito importante. Logo em seguida, ele também vai falar, né, nesse capítulo 22, que o Espiritismo vem justamente nos fazer entender a razão da vida, a fé e o amor. Aí, no capítulo seguinte, ela vai falar muito do evangelho no lar, né? O que é o evangelho no lar, para quem não sabe? É uma hora que você reúne ou você na sua casa, né? Se só você acredita na religião, ou você reúne com a família. Então, o que você faz? Você escolhe um dia da semana e uma hora, sempre tem que ser no mesmo dia e na mesma hora. Por exemplo, segunda-feira, 7 horas da noite. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, você pega um livro da religião espírita, põe na mesa junto com um copinho de água. Aí você faz uma oração,
abre o livro, lê um trechinho, comenta sobre, faz uma prece final e toma aquela aguinha, para quem acredita, eles colocaram um remedinho que nós precisamos ter, né, para curar as nossas dores ou alguma doença. Desculpa, e o Evangelho no Lar, ele vai nos proporcionar isso, né? Uma calma, uma compreensão, porque os espíritos, se você tem, como dizem, se você tem essa disciplina, eles vão estar com vocês, orientando e ajudando naquele momento para você receber as palavras certas e na hora certa. E aí, eu achei muito bonito que também no capítulo seguinte, ele vai falar a diferença da nossa casa para o nosso lar. Lembrando que o nosso lar tem livro e filme que é incrível e eu volto para falar com vocês. A nossa casa é a primeira escola da vida, que nos traz os ensinamentos de Jesus. O nosso lar é o segundo lugar, onde aprendemos, cultivamos e o que ofertamos ao mundo. O Espiritismo ele não veio para destruir a lei cristã, mas sim dar-lhe execução e esclarecimento. Ele explica e indica o caminho. Ele não obriga a nada, porém deixa ciente das nossas responsabilidades. Ou seja, é uma religião maravilhosa que eu sou suspeita para falar. E nisso tudo tá nesse livro incrível que vocês vão ter o prazer de ler e vão gostar muito porque tem esses ensinamentos maravilhosos. A Eliana Machado é uma autora também maravilhosa, que ela faz uma busca mesmo, porque além dela receber a história, como eu disse para vocês, que vai deixar a gente curioso, tudo para saber o que vai acontecer, como devemos lidar, ela vai explicar para nós. Olha que lindo, né? Ela falou sobre espiritismo, sobre o que é ser espírita, o Evangelho no Lar, tudo tá aqui no livro e você também pode procurar em outros livros para se aperfeiçoar mais. O Espiritismo é uma religião muito maravilhosa, traz muitos ensinamentos e acalma a gente. E com esses livros aqui, nós nos fortalecemos mais e aprendemos mais, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir, comentar e deixar a sua opinião para mim, que vai ser muito importante. Um beijo e até mais.